Resumo completo da novela Quem Ama Cuida, segunda-feira, 27 de julho de 2026. A novela Quem Ama Cuida promete entregar um capítulo daqueles que deixam o público preso do começo ao fim. O episódio desta segunda-feira chega carregado de tensão, revelações e situações que podem mudar completamente o rumo da história. Entre ameaças, golpes, desilusões e um segredo finalmente revelado, cada personagem enfrenta um momento decisivo, que promete prender a atenção do público até o último minuto. Logo nas primeiras cenas, acompanhamos Thiago, que acaba adormecendo no sofá da casa de Bruna e Pedro, apesar de parecer um momento simples. Essa situação desperta uma série de questionamentos. A convivência entre eles faz com que antigos sentimentos e conflitos familiares voltem à tona. Pedro demonstra carinho e preocupação com o menino, enquanto Bruna percebe a situação. A presença de Thiago dentro da casa pode acabar despertando emoções que todos tentavam esconder. O clima é de tranquilidade apenas na aparência, porque basta um pequeno acontecimento para que toda essa paz seja transformada em um novo conflito. E com isso, a situação de Carmita toma um rumo desesperador. Ela finalmente percebe que foi enganada por Edson e descobre que caiu em um golpe cuidadosamente planejado. A ficha cai de uma vez. Ela entende que perdeu muito mais do que imaginava. O desespero toma conta da personagem, que começa a recordar cada detalhe das atitudes de Edson e percebe que os sinais sempre estiveram diante dos seus olhos. A culpa por ter confiado na pessoa errada aumenta ainda mais seu sofrimento. Sem saber como recuperar o prejuízo, Carmita se vê completamente perdida. Ela teme não apenas as consequências financeiras, mas também a vergonha de admitir que foi enganada. A notícia a abala profundamente, e sua expressão deixa claro que aquele pode ser apenas o começo de um problema muito maior. A grande dúvida é se Edson agiu sozinho ou se existe alguém por trás dessa armação. Quem rapidamente percebe que algo está errado é Bruna, ao observar o comportamento de Carmita. Ela nota que a mulher está completamente diferente. O olhar abatido e o nervosismo chamam a atenção. A preocupação constante faz Bruna entender que existe um problema sério acontecendo. Mesmo sem saber exatamente do que se trata, ela tenta se aproximar para oferecer apoio, mas Carmita ainda prefere esconder a verdade. Essa atitude pode acabar agravando ainda mais a situação, já que guardar esse segredo pode permitir que o responsável continue agindo sem ser descoberto. Em outro núcleo da novela, a tensão aumenta em torno de Ademir. O advogado recebe um misterioso e-mail anônimo com uma ameaça direta. A mensagem deixa claro que alguém decidiu colocar um fim à tranquilidade dele e promete transformar sua vida em um verdadeiro pesadelo. Acostumado a controlar todas as situações, Ademir sente, pela primeira vez, que perdeu o controle. Seu nervosismo chama imediatamente a atenção de Dora, que percebe que o marido está escondendo alguma coisa. Dora tenta entender o motivo de tanta preocupação, mas Ademir evita dar explicações. Mesmo assim, ela sente que existe algo muito grave acontecendo. Afinal, o advogado sempre demonstrou segurança e confiança, mas agora parece assustado como nunca esteve antes. O medo estampado em seu rosto revela que ele sabe exatamente por que alguém decidiu ameaçá-lo. Talvez os erros do passado estejam finalmente voltando para cobrar um preço muito alto. Pouco depois, a novela revela ao público quem está por trás da misteriosa mensagem. Sueli procura Adriana e faz uma revelação surpreendente. Ela confessa que foi a responsável por enviar um e-mail anônimo para Ademir. Mais do que isso, Sueli afirma que essa foi apenas a primeira etapa do seu plano e promete que fará da vida do advogado um verdadeiro inferno. A revelação muda completamente o rumo dos acontecimentos da trama. Essa conversa deixa claro que Sueli não pretende desistir tão cedo. Ela acredita que Ademir precisa responder por tudo o que fez e está determinada a fazê-lo sentir na própria pele o medo que tantas pessoas sofreram por causa dele. Adriana escuta tudo com atenção e percebe que a situação pode fugir completamente do controle. Afinal, quando a vingança entra em cena, ninguém consegue prever até onde alguém é capaz de chegar. Enquanto Ademir tenta descobrir quem está ameaçando sua vida.
Outro momento importante acontece quando Silvana vai até a casa de Bruna para buscar Tiago. O reencontro acontece em meio a um clima delicado, cheio de olhares e sentimentos mal resolvidos. A presença do menino continua aproximando pessoas que tentam seguir caminhos diferentes, mas que permanecem ligadas por laços impossíveis de romper. Cada decisão envolvendo Tiago parece influenciar diretamente a vida dos adultos ao seu redor. O garoto, sem perceber, acaba se tornando o centro de uma disputa emocional que promete crescer ainda mais nos próximos capítulos. Já no núcleo de Otoniel, o sentimento predominante é a frustração. Depois de criar expectativas para seu encontro com Elsa, ele precisa aceitar que as coisas não aconteceram como imaginava. Otoniel lamenta profundamente o fracasso desse momento e passa a acreditar que talvez tenha perdido a oportunidade de viver uma nova história de amor. Mesmo tentando demonstrar força, ele não consegue esconder a tristeza. O personagem começa a refletir sobre todas as escolhas que fez ao longo da vida e passa a questionar se ainda existe tempo para recomeçar. Essa decepção promete influenciar suas próximas atitudes e pode abrir espaço para novas reviravoltas emocionantes. Ao mesmo tempo, outro drama familiar ganha força. Rosa observa cuidadosamente o comportamento da filha e sente que Helenice está vivendo dias muito difíceis ao lado do marido. O olhar preocupado de mãe percebe detalhes que ninguém mais consegue enxergar. Rosa insiste em conversar e tenta convencer a filha a desabafar, mas Helenice continua negando qualquer problema. Apesar das respostas tranquilizadoras, fica evidente que Helenice está escondendo um enorme sofrimento. Seu silêncio levanta ainda mais suspeitas. Será que ela está sendo vítima de manipulação? Está suportando humilhações dentro de casa? Ou existe um segredo ainda mais grave que ela não consegue revelar? Essas perguntas aumentam ainda mais o suspense da trama e deixam o público cada vez mais curioso para descobrir toda a verdade. No meio de tantos acontecimentos, uma pequena atitude de Carmita chama bastante atenção. Ao observar cuidadosamente o anel usado por Pilar, ela demonstra um interesse incomum pelo objeto. A cena é rápida, mas cheia de significado. Em novelas, um simples detalhe nunca aparece por acaso. A forma como Carmita encara aquele anel sugere que ele pode estar ligado a algum segredo importante que ainda será revelado. Talvez aquela joia esconda uma ligação entre personagens, represente uma herança inesperada ou seja a peça que falta para desvendar um antigo mistério. O fato é que essa cena desperta a curiosidade do público e deixa no ar a sensação de que grandes revelações estão muito próximas. Cada detalhe parece ter sido colocado estrategicamente para preparar o terreno para acontecimentos ainda maiores. Mas o momento mais impactante do capítulo acontece justamente no final, quando a verdadeira identidade de França finalmente é revelada. Durante muito tempo, ela conseguiu esconder quem realmente era, alimentando inúmeras dúvidas entre os personagens e também entre o público. Agora, a máscara finalmente cai. A revelação promete causar um verdadeiro terremoto na história e mudar completamente os rumos da trama. Pessoas que confiavam em Fresca poderão se sentir traídas, alianças serão quebradas e antigas mentiras virão à tona. A partir desse momento, nada mais será como antes. O segredo que permaneceu escondido por tanto tempo finalmente começa a mostrar suas consequências, abrindo caminho para uma sequência de capítulos ainda mais intensos e repletos de grandes emoções para todos os envolvidos. Com tantos acontecimentos importantes acontecendo ao mesmo tempo, fica claro que este episódio marca o início de uma nova fase da novela. As ameaças contra Ademir estão apenas começando. Carmita precisará encontrar forças para enfrentar o golpe que sofreu. Helenice continua escondendo um sofrimento que pode explodir a qualquer momento. Enquanto Francesca muda completamente o destino de vários personagens. E agora fica a grande pergunta: quem realmente conseguirá sair ileso dessa sequência de acontecimentos? Será que Ademir descobrirá quem está por trás das ameaças antes que seja tarde demais? Carmita conseguirá recuperar o que perdeu? E qual será o verdadeiro impacto da identidade de Francesca sobre todos os envolvidos? Essas respostas prometem transformar os próximos capítulos em uma verdadeira montanha-russa.